Mateus capítulo 24, que eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco mais uma vez, mais um domingo, mais um dia. Um texto que o nosso pastor costuma recitar: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos nele. E aí o pastor Uzias, que está sempre conosco aqui, todo dia, ele chega, entra aqui pela garagem cantando. Aí às vezes falta música, ele está cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele vai chegar para tomar café com a gente, aí ele faz a primeira declaração dele do dia para a gente: estamos vivos. Ó, diga para quem está do seu lado bem forte: estamos vivos. Ó, que verdade, aleluia. Versículo 36, Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. E existe aqui uma sequência de parábolas, existe aqui uma sequência de afirmações de Jesus, em que ele dá sinais para que esta segunda vinda aconteça. Jesus está voltando. Quantos podem dizer amém? Que lindo, Jesus está voltando. E aí, a partir desse versículo aqui, conta uma história de Jesus, um fato que ele narra dentro da Bíblia, à luz da Bíblia mesmo, à luz da Escritura, da Palavra de Deus. Esse texto aqui das Escrituras, ele fala de Noé, comparando a vinda dele, a segunda vinda dele, aos dias de Noé. Vamos ler? Diz assim o texto: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode tomar seu assento, por favor. Esse texto, ele nos faz abrir o texto de Gênesis, que fala da história de Noé. Jesus está comparando os últimos dias, os dias que vão preceder a vinda dele, aos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Ele diz no versículo: comiam, bebiam e davam-se em casamento. E a princípio, só ler essas coisas, esse comportamento humano, nos passa assim, dá uma sensação de que falta alguma coisa a mais. E a gente vai ler os dias de Noé um pouco mais ainda. Porque você pensa assim: o que tem de errado em comer, beber e se casar? O que tem de errado nisso? Alguém aqui vê alguma coisa de errado nisso? Não tem, amém? Todos concordam que não há nada de errado em comer, beber e dar esse casamento. Eu não acredito que alguém aqui tomou café ou vai almoçar com peso de culpa no coração. Nossa, que coisa, eu estou comendo, gente, estou comendo, e agora? O que vai ser da minha vida? Perdão, Senhor, porque eu estou comendo. Tem alguém que faz isso? Então não há nada de errado. Agora, quando Jesus aponta, classificando essas atitudes como negativas, é que ele está dizendo, na verdade, é que o homem, nos dias de Noé, era um homem concentrado em si mesmo. Era um homem que se importava somente consigo. O egoísmo estava no centro de tudo. O homem no centro da sua própria vida. O homem no centro das suas decisões. E o homem, como nos dias de hoje acontece, isso está generalizado. O homem se importando só consigo mesmo, acontece um efeito destruidor na humanidade. Gênesis capítulo 6, abra por favor, nós vamos ler. Gênesis capítulo 6, fala os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Dá mais um panorama. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O
seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse versículo 5 resume a humanidade dos dias de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra. Por que havia se multiplicado? Porque o homem já nascia com essa inclinação, como diz o texto. O coração dele era de vez em quando apontado para o mal. Era isso? Não. Continuamente. O homem já acordava pensando, maquinando mal. Então a maldade se multiplicou. A plataforma da humanidade era o mal. E quando a gente lê os jornais, as notícias, e a gente se assombra como o volume de notícias que não param. A gente tem aquelas que são mais emblemáticas, né? Como a morte daquela família inteira, como esse oficial da PM que foi pedófilo, foi pego em flagrante. A gente vê isso, nos assusta, e assusta mesmo. E tomara que você se assuste e ore por isso, amém? Porque a igreja é um freio para a maldade. Jesus já resolveu o problema da maldade generalizada. A maldade tem freio, o freio é a igreja de Jesus. E aí é o seguinte, quando a gente vê tanta maldade, a gente se assusta. Aí a gente lê esse texto e a gente tem que concordar com Jesus. É verdade, Jesus. Os últimos dias são muito parecidos com os dias de Noé. Tanta maldade e tanto egoísmo junto, que só tem uma solução: um fim na maldade. E só para refrescar a sua esperança, porque todos nós, nos dias como esse, precisamos encher o coração de fé e de esperança e de amor, como disse o apóstolo Paulo. Só para refrescar a esperança, a maldade tem um ponto final. Se você está visitando essa igreja já há alguns dias, hoje pela primeira vez, saiba disso. A nossa fé prega que há um dia do juízo final, em que todos os homens vão prestar conta diante do nosso Deus. Então, quando você se indignar, como eu me indigno com determinadas maldades, você dobra os joelhos, ore, chore, mas lembre-se que um dia aquela pessoa que fez aquela maldade vai estar prestando conta diante do Senhor. A maldade tem um ponto final. E glória a Deus por isso. E se não tivéssemos esta fé, nós seríamos pessimistas. Nós seríamos pessoas sem fé, desesperadas. Aonde vai chegar? Até que ponto vai chegar a humanidade? Tem um ponto sim. Todos vão prestar conta diante de Deus. O Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. E você já faz isso, você pode glorificar a Deus porque já faz. Você já se antecipou a esta verdade. Você já chega na casa do Senhor, quando está no meio do louvor, quando você está adorando, você está se dobrando espiritualmente, ou pode até fazer fisicamente seu joelho e dizer: só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Faça isso continuamente. Você verá o quanto você crescerá em Deus. Agora, nessa corrupção do gênero humano, o versículo 7, versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Você sabe que Deus está falando aqui sobre o dilúvio. Versículo 8, porém, Noé, um homem, achou graça diante do Senhor. Diga glória a Deus. Diante de tanta maldade, os olhos de Deus brilharam quando viram Noé.
diante de tanta maldade, os olhos de Deus, quando se voltam para você, Ele pode dizer a mesma coisa, sorrir, virar para os anjos e falar assim: achei o Heber, lá no meio daquela geração corrupta, perdida, está lá fiel, servindo ao Senhor. Aí, Deus dá testemunho de Noé, e Ele conta a história de Noé. Quando alguém vai contar a história de alguém, como que a gente faz? A gente para prestar atenção. Aí, né, toda vez que vai alguém contar uma história, seja qual for, você fica atento, e você quer saber. A história, via de regra, envolve a gente. Então está aqui, ó, uma história para te envolver. Ela é longa, então preste atenção que ela é muito longa. Versículo 9. Eis a história de Noé. Ponto. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e lhe gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. História longa, hein? Que biografia, hein? A biografia mais extensa da Bíblia. Eis a história de Noé. Aí surgiu um suspense. Qual é? Era isso só. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Obrigado, que bênção. Aí eu vou fazer como pastor aqui, que aí a gente sente aqui no púlpito quando ele fala assim: ô gente, dá um glória, né? Sendo que ele fala brigando, né? Acima assim. Você não dá um glória a Deus, perdeu a oportunidade. Então, agora aqui a gente sente na pele o que é. Para você reagir a essas coisas assim da Bíblia é bonita mesmo. Eu reagi assim, da forma como alguns reagiram aqui. Glória a Deus. Eu quero ter esta biografia. Quantos querem ter, diga glória a Deus. Que biografia. A biografia de Noé não foram os feitos de Noé. Apesar, depois de ele ter construído a arca, a evidência, os olhos de Deus estavam sobre Noé, não por causa da arca que ele construiu, mas por causa de ser um homem que já andava com ele. Então, se a sua história toda fosse contada num dia, para os seus netos, para a próxima geração, tomara que conte bem resumidinho. Heber andava com Deus. Heber era homem justo. Tomara que Arthur escute isso outras vezes, não de mim mesmo, porque a gente dá testemunho de si, né? Mas tomara que a sua geração conte isso. As pessoas, os vizinhos, não falem dos seus feitos, das suas conquistas, mas coisas simples como essa. Era um homem de Deus mesmo, era uma pessoa de Deus, era uma mulher de Deus, era uma mulher tão íntegra, que só estar perto dela, eu me envergonhava pela integridade dela. E eu me lembro lá no quartel, quando servíamos, existiam algumas pessoas crentes em Jesus. E quando eu era do mundo, a gente conversava aquelas piadas sujas. E quando aquele crente em Jesus entrava no alojamento, havia um constrangimento que ficávamos em silêncio, sem saber o que falar depois. Por causa da pessoa que entrou, que era crente. E aí ela entrou, a gente... não fala. Aí ficávamos em silêncio. A pessoa, olhar para ela... nos constrangia. A sua vida, quando você entra assim lá na sua rua, aí você está andando, né? Aí conversa com um, conversa com outro. A sua vida inspira pessoas. A sua vida constrange pessoas. Não, é um homem sério. Não, a gente não pode fazer negócios ilícitos, porque fulano chegou, ele não vai entrar nessa trama. Com ele não dá certo. Já era. Temos que ser esse tipo de pessoa. Nos dias de Noé, dias de maldade generalizada, dias de egoísmo extremo, o homem reinando, quem eu quero ser? Eu quero ser como Noé. Quantos querem ser como Noé? Diga amém. Então aqui em poucos minutos eu quero tirar mais ainda aqui algumas coisas de Noé. Coloquei aqui, listei 4 coisas. Jaqueline, na medida que eu for falando, Natan que está aí? Na medida que eu for falando aqui os pontos, você vai colocando. A Jaqueline está lá em cima, ó. Que linda. Muito bem. Uma história curta. O que é o encontro de valores em Noé? Primeiro, quando fala assim, Noé andava com Deus, me dá um entendimento de que Noé tinha sentido de vida. Diga, sentido de vida. A vida dele não era vazia. A vida dele, muito provavelmente como a sua e a minha, tem problemas. Quantos tem problemas aqui? Tem muitos problemas.
é conta para pagar, é conta que vai chegar para pagar, e tu já pensa, tem um aniversário da nona, aí tu vai pensando, e vem contas. Em tantas outras coisas. Mas o que é evidente em Noé é que todos esses problemas não domavam Noé, não prendiam Noé, não faziam Noé se desesperar da vida, não fazia Noé baixar a cabeça, baixar a guarda, não fazia Noé diminuir o seu ritmo de andar com Deus. Por quê? Porque o sentido da vida dele era andar com Deus. Então ele poderia até perder coisas, mas não poderia perder o andar com Deus. Sentido de vida, irmãos. Deus é absoluto na minha vida. Nada mais pode saciar minha vida. Nenhum projeto de vida que eu possa escrever, por favor, escrevam bastante. Eu escrevo alguns, eu tenho alguns para mim. Mas se eu alcançá-los, glória a Deus. Se eu não alcançá-los, glória a Deus também. Porque andar com Ele é absoluto sobre a minha vida. Então, quando eu acordar segunda-feira e houver notícias falando dos tempos de Noé, dos meus tempos, problemas, dificuldades, crises na nossa nação, eu vou até orar, clamar, não vou ficar insensível, não vou ficar indiferente, mas isso não vai perturbar aqui dentro, porque aqui dentro está preenchido. A minha vida faz sentido. Eu não preciso, bem, eu já sou casado, mas se fosse alguém solteiro, eu não preciso primeiro casar para me sentir realizado na vida. Andar com Deus dá sentido de vida. Claro que tem algumas coisas que tem que acontecer, né, irmãos? Por favor, senão... Case, viu? Adolescentes, jovens. Se é um projeto financeiro, um projeto no seu negócio, isso tudo é válido. Mas ele não pode tomar o lugar do sentido da vida, do seu sentido da vida. Sentido da vida é andar com Deus. Eu tenho um sentido da vida. Por que você está andando sorrindo? Porque eu amo com Deus. Falei com Deus essa manhã. Deus me visitou. Domingo foi maravilhoso. Foi um domingo abençoado. Por quê? Porque eu melhorei. Eu andei com Deus mais uma vez. Segundo, quietude. Os dias de Noé dá a impressão que eram dias acelerados. Se eram dias como os dias de hoje, tempo é o quê? Dinheiro, dizem por aí. O pastor Maurício Medeiros, ele deu uma atualizada na frase. Tempo é vida, diz ele. Então, os dias acelerados. Muita coisa para fazer em pouco tempo. Para algumas pessoas, ou muitas pessoas hoje, elas gostariam de pedir a Deus 30 horas do dia. Deus podia ser um dia ter 30 horas. Não daria certo, não daria conta. Você não consegue 24. Então, dias acelerados, dias tumultuados, dias corridos. A pessoa está sempre andando pelo impulso. Pelo que tem que fazer, a agenda tem que fazer isso está sempre listando, nunca acaba a lista. Aí Noé, andar com Deus, e aí andar com Deus exige quietude. Andar com Deus é andar no ritmo de Deus. É andar no compasso de Deus. Deus tem um ritmo de caminhada. E não é Deus andando comigo. Sou eu andando com Deus. Então, se sou eu andando com Deus, é Ele que dita o ritmo. Se Ele fala assim, vamos andar devagar, vamos parar, mas Deus não tinha que dar uma acelerada, eu estou vendo aqui, tem uns negócios para resolver. Não, vamos parar agora. Isso em todos os aspectos. Eu me lembro que, numa das minhas leituras anuais da Bíblia, eu parei no livro de Números, já contei isso aqui. Aí, livro de Números é aquelas genealogias, né? Fulano gerou a Cicrano, e Cicrano gerou a Cicrano, e vai embora. Aí eu estava, naquele dia, um pouco acelerado. Aí eu falei assim, eu vou pular. Eu não vou ler as genealogias. Aí eu vou pular um bocado aqui, que tem crônicas também, vou andar mais. Aí fui pulando. O Espírito Santo me chamou a atenção, gente.
Obrigado, Mambete. Aí, Mambete ajuda a gente, né? Aí o Espírito Santo fala assim: você vai ler, e você vai ler com pausa. Leitura com pausa. Tem um amigo que quando a gente vai ler juntos, ele fala assim: você está acelerado, lê com calma, respeite a pontuação. E aí estou lá lendo com pausa a leitura de fulano, gerou, com paz no coração e meio constrangido, que acabei de ter sido chamado a atenção do Espírito Santo. E aí eu estou lendo lá o texto, e Deus começa a ministrar no meu coração, no meio da genealogia, gente. E eu fiquei ao mesmo tempo envergonhado e feliz. E eu aprendi, irmãos, nunca mais pular genealogias. E dou para você esse ensinamento. Mas o que Deus estava me ensinando? Ande no meu ritmo. Porque na verdade, se eu quisesse, talvez, não posso nem afirmar isso, porque eu queria ler um outro texto, mas não, eu queria olhar o relógio. Deus, hoje vou cumprir a minha etapa. De vez em quando a gente entra nisso. A gente faz porque, olha, eu tenho que fazer, eu sou crente, né? O pastor falou que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, então o que tem que ler hoje? E às vezes a gente pode fazer isso no automático. E andar com Deus exige quietude. Porque a nossa mente tem muito barulho, tem muitas vozes, tem as suas vozes falando. Será que só eu que dobro os joelhos? Aí estou lá orando, e daqui a pouco, no meio da oração, vem uma conversa. Ih, rapaz, esqueci de fazer isso. Aí tu tá, aí pega de novo, Deus me perdoa. Aí tu está orando, daqui a pouco, vem uma outra conversa. Aí eu tenho um texto aqui para ler, um pouco prolongado, mas acho que dá tempo da gente finalizar. Um ato de vontade. Ele é um texto extraído do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Diz assim, presta atenção. Pela primeira vez, minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz a minha vontade a seguinte pergunta: vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu: eis-me aqui, estou pronta, se você estiver. Então, eu e a vontade demos os braços. Vamos para o nosso momento de oração. Imediatamente, todas as emoções começaram a puxar do outro lado e a protestar: nós não iremos. E vi que a vontade titubeou um pouco. Então perguntei: você consegue aguentar? E ela respondeu: sim, se você conseguir. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou minha imaginação, fugiu para o campo de golfe. Fiz tudo o que pude para detê-la. No fim daquele período, se você tivesse me perguntado: você teve momentos bons? Eu responderia: não. Foi uma luta cansativa contra as emoções opostas e contra uma imaginação ociosa do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por 2 ou 3 semanas. E se você tivesse me perguntado no fim desse período: você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar: não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze. Deus estivesse muito distante para ouvir. O Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente e a oração não tivesse efeito algum. No entanto, algo estava acontecendo. Primeiro, eu e a vontade ensinamos as emoções que éramos totalmente independentes delas. Ademais, em uma manhã, cerca de 2 semanas após o início da peleja, justamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais um momento de oração, ouvi por acaso uma das emoções cochichando uma para a outra: vamos, amigas, é inútil perder mais tempo resistindo, eles vão do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um de nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensávamos mais nas emoções, uma das emoções mais fortes surgiu inesperadamente e gritou: aleluia! E as demais exclamaram: amém! E pela primeira vez, todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções, estava unida em uma oração coordenada. Simultaneamente, Deus era real, o céu estava aberto, o Senhor Jesus estava presente e radiante, o Espírito Santo se movia através dos meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida.
Além do mais, naquele instante, compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo durante aqueles dias de luta contra o mau humor e emoções rebeldes, e que também eu recebi a disciplina necessária de meu Mestre Celestial. Você concorda com esse texto? Você aplauda o Senhor, por favor. Todo hábito, novo hábito, para ser criado, ele exige luta e disciplina. Você vai lutar contra maus hábitos. No início, quando você fala assim, eu vou a partir de agora, vou renovar meu tempo de oração na parte da manhã. Quando você começar os primeiros dias, e eu me identifiquei com esse texto, porque isso aconteceu comigo. E quando eu quero renovar, dar um upgrade em tempo de oração, em alguma escala, em algum momento, como aquele tempo que a gente teve aqui de 6 horas da manhã, maravilhoso. Sempre teremos batalhas e lutas. A questão é que muita gente está ficando no meio do caminho, dizendo assim, eu acho que eu não sou crente não. Porque quando eu vou orar, eu não consigo nem orar, não sai fala nenhuma, não tem jeito. Eu fico lá tentando orar assim, Deus, bom dia. Estou começando meu dia, né, Deus? Você pode me abençoar? Irmãos, na medida que você criar esse hábito, e fortalecer o hábito, e ser firme no hábito, só você estar ali, o Espírito Santo também estar ali, intercedendo com gemidos inexprimíveis, e levando e traduzindo a sua pessoa como uma oração a Deus. Você está ali, e o Espírito Santo vê o seu esforço. Agora eu tenho algumas coisas que eu faço. Eu guardo algumas vezes no meu celular, outras no tablet e algumas na memória. Situações, circunstâncias em nome de pessoas, para que minha oração não seja só em mim, concentrada em mim, seja uma oração intercessora. Orar por pessoas, orar por gente caída, orar por gente que não consegue acertar a vida. E eu afirmo para você, que a sua oração tem efeito nos céus. Tem pessoas que mudam, não por causa dos conselhos pastorais, mas por causa dos joelhos que se dobram incessantemente, dizendo, Deus muda, muda, transforma, muda. Deus muda. Pastor Marcos Cedecias fala que é um mistério, não tem muita explicação racional, mas que Deus se agrada fazer coisas a partir de quando você pede, porque Ele poderia por soberania fazer sem você pedir. Mas é um mistério, Ele quer contar com você. É uma parceria com você. Ele quer ouvir a sua voz. Por favor, em nome de Jesus, mude o ritmo da oração. Mude o ritmo da leitura da palavra. E diga para Deus, Deus, Tu és Senhor da minha vida. Comece glorificando a Ele. Comece com louvor. Comece dando a Ele a honra e glória devida. Dizendo, Tu és ainda Senhor da minha vida. Eu reconheço que a Tua morte na cruz não foi em vão. Eu sei que ainda sou salvo. Eu sei que no meu último dia nessa face da terra, eu não estarei no inferno, mas estarei nos céus na glória contigo. Por favor, em nome de Jesus, vamos andar com Deus, porque os dias são urgentes. Não dá mais para você atrasar isso. Não dá mais para você negligenciar isso. Andar com Deus é urgente para os nossos dias. Dias tribulosos. Tenha assim a sua agenda. Tenha assim seus projetos, seus planos. Tenha planejamento. Passe tempo estudando. Mas não abra mão de andar com Deus. Tempo de quietude. Desacelerar. Parar. Orar. Ler um texto. Ouvir Deus falar no texto. Não tem coisa mais prazerosa do que isso, irmãos. Eu estava ontem numa festa de 15 anos. E eu fui preparar o texto. E aí normalmente você vai à festa de 15 anos, celebração bonita, bela. E eu falei, onde eu vou ler, onde eu vou preparar. Aí busquei salmos. Aí busquei uma menina de 15 anos na Bíblia. Deixa eu achar uma menina de 15 anos na Bíblia. Você quer comparar alguma coisa. Achei um menino de 16 anos, que era o rei Uzias. Começou a reinar, eu falei, nada a ver, bola fora. Tem nada a ver. Irmãos,
Deus me fez meditar, e eu sabia que era o Senhor, porque era uma festa, me permita usar esse termo, uma festa de ímpios, não tinha crentes. Toda festa era assim, pagode, funk e tudo, mas a menina passou, e com todo constrangimento, pastor, o senhor pode trazer uma palavra na minha festa? Eu falei, claro, como não? Irmãos, eu me preparei assim. Eu me lembro de um vídeo que eu vi recentemente de Billy Graham, em 79, quando ele entrou no Maracanã, para pregar aqui no nosso Maracanã. E ele entrou, quando ele entrava, passava pelo corredor, ele passava assim, segurando a Bíblia, com uma firmeza, com um olhar firme, assim. Aquilo, só essa imagem dele entrando no Maracanã, me encantou, mexeu comigo. Eu falei, Deus, que firmeza. Eu quero, não no Maracanã, mas ter essa firmeza aí, Deus. Não ia ser no Maracanã, não. No outro domingo, tá aqui bem cedinho. Pronto, já me entreguei. O pastor vai saber que eu dei uma fugida aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso. Aí fui entrar lá, porque me convidaram para pregar lá na praça. Irmãos, quando eu entrei no hospital, eu lembrei da cena do Billy Graham. Eu peguei minha Bíblia, botei do mesmo jeito que ele botou. E fiz um sorriso, olhei assim para Deus. Deus, eu sei que eu vou pregar a tua palavra. Não é Maracanã, mas tem gente lá para ouvir que ainda precisa ouvir a tua palavra, o teu evangelho. Irmãos, ontem foi a mesma coisa. Ontem, quando eu cheguei, e eu peguei o texto. Aí o texto, já vou falar dele, que a gente vai abrindo leques. E quando eu cheguei, abri a palavra, irmãos, que alegria. Eu olhei para aquelas pessoas, orei antes. Quando eu fui entrando, orando, Deus, fale com gente. Tem gente aqui que nunca entrou na igreja e nunca vai entrar, talvez. A menos que conheça a tua palavra. Me dê a tua unção agora para pregar. Deus me deu o texto da passagem do reinado de Davi para Salomão. Uma oração que ele faz. E no meio da oração, lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, não, 1 Crônicas 29, acho que é isso. Ele faz, no meio da oração, ele fala uma oração a respeito de Salomão. E ao rei, e ao meu filho Salomão, dê um coração íntegro. Pronto. Como Deus mexeu comigo nisso. E aí preguei em cima desse texto. Poderia ser qualquer outra coisa, eu nunca imaginar que numa festa de 15 anos, adolescentes, gente que não conhece Deus, eu fosse usar um texto desse, no Antigo Testamento, do rei Salomão, do rei Davi, passando o reinado para o rei Salomão, para o seu filho. E no meio de uma oração que ele faz, tirar verdades como Deus me mostrou. Mas aconteceu isso, irmãos, porque eu estava antenado com Deus. Porque eu tinha parado para ler a Bíblia. Porque se você não para ler a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Deus, estou encurralado, e agora? Eu vou confessar só mais uma coisinha aqui. Eu estava em casa, me arrumando. Aí agora com 2 crianças, quem tem, sabe que é assim meio tumultuado, né, gente? Tu se arruma e arruma 3. Tu se arruma e orando a Lorena, que tem 3 semanas, andando para não cair. Não, aqui não, filha. Anda para cá e bota a calça. E vai se arrumando. E aí fica mais tumultuado. Aqui Dário Monteiro, porque eu não chego 8 horas nunca, estou conversando meu pecado, estou tentando. Porque quando olho para o meu amigo pastor Gesiel com 3, eu falo, ele chega, eu não consigo chegar, que negócio é esse? E aí estou lá me arrumando, aí assim, orei. Aquela oração, sabe, que a gente faz às vezes na urgência, tem a oração da emergência. Você conhece a oração da emergência? Não dá para você parar e dobrar os joelhos e orar. Então você faz aquela oração concentrado, você está se mexendo, movimentando, fazendo as coisas, e você está falando com Deus. Agora escute, essa é uma oração emergência, não é oração habitual. A habitual é quietude, é parar, falar com Deus, dê tempo a Deus. Tem 24 horas. E aí descobrimos hoje, fazendo uma conta lá no discipulado, que a gente deu para o discipulado aqui a nossa classe, um texto de Hebreus 11 para ler em 5 minutos. 5 minutos. A gente falou, gente, vocês vão levar 5 minutos. E a gente fez a conta da semana, em uma semana para ler o texto. E aí fizemos a conta, 10.080 minutos tem uma semana. Quantos minutos você dá para Deus, hein? E aí, eu estava lá naquele tumulto e o Senhor falou aos meus ouvidos. Você vai pregar sobre Noé. E aí você visualiza como você pregar. Você fala assim, não vou pregar, porque o pastor da igreja não falou nada, ele está na igreja. Então não vou pregar. Aí eu estou lá na classe de discipulado, estava atento lá o nosso professor, e ouvindo pessoas e tal, daqui a pouco liga uma pessoa, olha, o pastor Jaime,
Ele está em Ribeirão Preto, voltando de uma conferência de homens da igreja. O voo não conseguiu, atrasou, e ele não vai conseguir chegar a tempo. Vê o pregador. 10h15, irmãos. Como que eu vou chamar o pregador? A pessoa fala assim, como que eu vou jogar essa batata quente na mão de um... Eu não tenho essa coragem. O anjo da igreja, ele tem esse discernimento para fazer essas coisas. Eu falei, eu não sou. Aí o Senhor me lembrou de Noé, que eu estou pregando para você agora. Deus insistiu em falar a respeito de Noé com você. Você pode abrir um sorriso por isso? Você pode aplaudir, pode aplaudir. Deus quer falar de Noé para você. Terceiro ponto, contentamento. Aquele era um mundo ganancioso, o possuía o fim de tudo. Mas Noé andava com Deus. Noé não media a sua vida pelo que possuía, mas pelo que ele era. Ele não gastava suas energias em vão. Ele não tinha um desejo insaciável por bens materiais. E nós vivemos num mundo em que a abundância de bens tem se tornado sinônimo de sucesso. O desejo de acumular bens tem levado a nossa geração a um consumo inconsequente. E relacionamentos são um jogo de interesse. E no meio desse tumulto todo, desse frisson todo, existe no coração de Noé contentamento. Contente. Feliz. Feliz pelo que possui. Feliz pelo que tem. Agora escute, só um apontamento aqui. Contentamento não é acomodação. Tem pessoas que estou contente. Está tudo quebrando dentro de casa, mas estou contente. Deus mandou andar contente. Não interessa, está quebrando aqui, faltou luz. Graças a Deus, estou contente porque não tem luz. Troca a luz, gente. Muda o sofá, dá uma cor na casa. Não é isso. Tem gente que distorce, aproveita o preguiçoso, é difícil falar, né? O preguiçoso. Pessoa que tem preguiça, e vai dormir um pouco mais. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, lá em Provérbios. Um pouquinho aqui para cochilar, um pouquinho lá para... Aí a pobreza chega. Aí você fala assim, não, Deus mandou eu andar contente. Contente, querido, não é acomodado. Contente é a sua realidade que você vive hoje. Se você não consegue agora transpor os limites, se você não consegue agora ter aquilo que você entende que te dá uma condição melhor de vida, você não consegue ainda. Você vive contente aqui. Você não vive desesperado. Você não fica fechado. Ah, como eu gostaria de ser como ele é. Ah lá, ela tem tudo, eu não tenho nada. Que isso? Ande contente. Ande com Deus. Aí entra aqui o primeiro ponto, sentido da vida. Ande com Deus. Comece o dia no seu negócio amanhã, segunda-feira. Comece o dia pedindo a bênção de Deus. Deus, abençoa aqui esse meu negócio. Que eu possa ser abençoado, multiplicar, que eu faça novos clientes, que a minha empresa ganhe mais clientela. Mas eu quero dizer para ti, afirmar que andar contigo é melhor do que tudo, é melhor do que a vida. É esse comportamento que Deus espera de você e de mim. Contente. Quarto ponto, para finalizar, Noé gerou filhos. Que a história, a biografia termina assim, né? A biografia de Noé, Noé andava com Deus e gerou, aí diz lá os filhos, Cã, Jafé, como é? Sem Cã, Jafé. A gente sabe que Cã se desviou. Mas eu posso afirmar, isso não me impede de afirmar, que Noé deixou legado. Diga, legado. A repreensão dos irmãos com Cã aponta um legado de gente íntegra. Os filhos olharam, não, destampar a nudez do meu pai, não tampa isso. Legado para os filhos. Legado para as pessoas que eu convivo. Um legado. Quando você se mudar de endereço,
Quando você sair da sua família, você deixa um legado ali. As pessoas vão olhar e dizer assim: Noé andava com Deus. E você bota o seu nome e a pessoa vai mencionar: eu tenho uma referência de vida. Eu tenho um modelo a seguir. Legado é isso. É você deixar uma referência para alguém. Uma referência de vida. Uma referência de pessoa contente. Uma referência de pessoa de oração. Uma referência de pessoa que tem sentido da vida. Hoje Deus quer acabar com as suas frustrações. Hoje o papo de Deus nessa manhã é: chega de reclamar da vida. Chega de andar em círculos. Eu estou sempre em círculos. Eu não consigo romper esse círculo. Como é que faz, pastor? Uma campanha de oração, de libertação? Pode até ser. Mas se você alterar a sua visão a respeito de Deus, vendo um Deus que, e olhando para ele dizendo: eu quero andar com Deus, e vendo um Deus que te ama, e que te transforma no tempo dele, do jeito dele. É no tempo dele e do jeito dele. Há um tempo para Deus transformar as coisas ao redor de você. Sabe quando? Quando Ele transformar dentro de você. Aí você está andando, Deus está mudando aqui. Quando menos você espera, tem coisas ao seu redor acontecendo. Por que está acontecendo? Porque Deus mudou aqui. Quando eu voltei para Jesus, eu me lembro de que depois de 2 anos, gente, sem uma namorada. Aí eu estava falando: Deus, não é possível, Senhor. Manda uma menina aí. Estou andando aqui sozinho, solidão. Aí eu estava vindo lá de Manguinhos, atravessando ali a passarela da estação e vindo a pé. Falei: a pé ainda, Deus. A menina vai ver, eu tenho que ter alguma coisa, Senhor. Aí estou lá falando com Deus e Deus fala comigo: aquieta o seu coração, filho. Na hora certa vai vir uma menina. Vem uma menina, está lá atrás. Deus mandou agora outra. Antes mandou um no meio. Deus mandou uma família completa, irmãos. Mas enquanto eu andava até aparecer a Soninha, Deus tinha que mudar muita coisa aqui dentro. Deus tinha que mexer. Deus tinha que fazer conexões. Deus tinha que alterar minha visão de vida, de mundo, de sonhos, de futuro. Às vezes a gente traça um futuro: é esse futuro, quero chegar ali. E Deus fala: bobinho, não é nada disso. Tem um outro futuro para você. Outra coisa: ah, mas eu estou nesse emprego. Às vezes o seu emprego é só o campo missionário que Deus quer que você fale com pessoas. E você está lá o tempo todo: amanhã vou para essa droga de emprego. Mas este emprego aí, tem gente lá que está a ponto de se suicidar. Aí Deus espera que você fale. Você só vai falar se você ouvir a voz dele na quietude. E quando você sai de uma manhã como essa, de escola bíblica dominical, de um culto, quando a gente louva dizendo: tua presença é real, e ouve sobre Noé, a gente se converte, amém? A gente diz: Deus, tu acertou meu passo, amanhã pode ver, eu vou olhar diferente para o meu trabalho, eu vou olhar diferente ainda hoje para a minha vida, vou fazer uma outra leitura de tudo que eu estou vivendo. Por quê? A minha biografia agora é andar com Deus. Vou até orar quando chegar, vou orar antes do almoço. Tem algumas mensagens que dá vontade de tomar logo uma atitude rápida, né? Que vontade de orar, quero orar logo.